Hoje a gente vai decodificar uma ideia que está mudando completamente o jeito como a gente enxerga o envelhecimento. A busca não é só por viver mais, mas por viver bem, por muito mais tempo. O foco aqui não é só adicionar anos à vida, é adicionar vida aos anos. Vamos começar com essa imagem, que é bem forte, né? Pensa só, de que adianta uma longevidade de décadas se ela for vivida com dor crônica, com dependência, sem a capacidade de curtir as coisas mais simples? É o que chamam de longevidade vazia. E é exatamente esse o problema que a nova ciência da vitalidade quer resolver. Para a gente entender essa nova abordagem, vamos deixar dois conceitos bem claros. De um lado tem o lifespan, que é, a quantidade de anos que a gente vive. Do outro, o health span, a qualidade desses anos. É o tempo que se passa com saúde e com vigor. E o grande objetivo é fazer com que essas duas linhas, a da quantidade e a da qualidade, andem o mais coladas possível pelo maior tempo possível. Ok, então vamos mergulhar na diferença prática entre viver muito e viver bem. Como é que as últimas décadas da vida podem ser? Basicamente, existem dois cenários bem diferentes. Pensa assim, no cenário A, que é a realidade mais comum, a pessoa talvez chegue aos 85, mas passa os últimos 20 anos num declínio lento, sabe? Lidando com várias doenças, perdendo autonomia. Agora, olha o cenário B, que é o objetivo da medicina 3.0. A pessoa mantém a vitalidade quase intacta até os 90 e o período de fragilidade é bem curtinho, lá no final. A grande sacada é essa: comprimir a doença e não esticar ela por décadas. E aqui vem a parte mais interessante de todas. A diferença entre esses dois cenários não está, na maior parte do tempo, escrita no nosso DNA. A ciência é muito clara nisso. A genética é responsável por, no máximo, uns 20 a 30% da nossa longevidade. A fatia gigante, de 70% a 80%, está nas nossas mãos, nas nossas escolhas. E essa ideia, é libertadora, mas ao mesmo tempo é um baita chamado à responsabilidade, né? Essa possibilidade de escolher o cenário B é o que move uma verdadeira revolução na forma de pensar a saúde, que a gente chama de medicina 3.0. Para entender como a gente chegou aqui, é só olhar a evolução. A medicina 1.0 era baseada em crenças, superstição. A medicina 2.0, que é a que a gente conhece hoje, é fantástica para apagar incêndios. Uma infecção, um acidente. O problema é que ela é reativa. Ela espera a casa pegar fogo para agir. A medicina 3.0 é a revolução. Ela é proativa. O foco é evitar que o fogo sequer comece, interceptando as doenças crônicas muito antes de elas darem as caras. E essa analogia do incêndio é simplesmente perfeita. A medicina 2.0 tem os melhores bombeiros do mundo, prontos para agir depois de um ataque cardíaco. Já a medicina 3.0 se preocupa em instalar detector de fumaça, ter extintor em cada cômodo e construir com material que não pega fogo. A meta é outra, é garantir que o incêndio não aconteça. Simples assim. Para ser proativa, a medicina 3.0 mira na prevenção do que chamam de os 4 cavaleiros da morte lenta: doenças do coração, câncer, doenças neurodegenerativas tipo Alzheimer e as doenças metabólicas, como o diabetes tipo 2. O ponto-chave aqui é que todas elas têm raízes em comum, como a inflamação crônica, e é nessas raízes que a gente precisa agir. Certo, vamos para a parte prática então. Como se constrói essa base de saúde? A gente começa com os dois pilares físicos mais importantes de todos: o que se come e como o corpo se move. A ideia central aqui é mudar a percepção sobre a comida. Não é só caloria, não é só energia. Cada alimento é, na verdade, um pacote de informações que envia instruções direto para as nossas células. Alguns ligam genes de proteção, outros desligam a inflamação. Isso é o que se chama de nutrição bioestratégica. Olha só, 3 estratégias práticas são fundamentais. Primeira, polifenóis. São as moléculas de defesa das plantas. A regra é simples: ter um prato bem colorido. Segunda, restrição de tempo. Basicamente, comer numa janela de 8 a 12 horas por dia para ativar a faxina celular do corpo. E terceira, alimentar nosso exército de bactérias boas com muitas fibras diversas. É o adubo do nosso jardim interno. Agora, vamos falar de movimento. E aqui, a gente precisa repensar totalmente o que é o músculo. Esquece aquela ideia de que ele serve só para força ou para estética. O músculo é um órgão endócrino, um verdadeiro maestro metabólico. Ele libera umas substâncias, as miocinas, que conversam com o corpo todo, ajudando a regular o açúcar no sangue, diminuindo a inflamação e até protegendo o cérebro. É sério, guarde isso. Músculo é o nosso órgão da longevidade.
É exatamente por isso que o treino de força é inegociável. A recomendação é clara: pelo menos 2 a 3 vezes por semana, com intensidade e focando em movimentos compostos. São eles que constroem a força que a gente usa na vida real, sabe? Para levantar do chão, carregar as compras do mercado sem dificuldade. E além da força, a capacidade do nosso motor cardiovascular é crucial. O VO2 máximo, que mede a eficiência do corpo em usar oxigênio, é talvez o indicador de longevidade mais poderoso que existe. Pessoas com VO2 máximo de elite têm um risco de mortalidade 5 vezes menor do que quem tem um VO2 baixo. É um número que impressiona. Bom, agora que a gente já cobriu o hardware físico, vamos para a manutenção e para o software. Os pilares do sono e da saúde mental, que são igualmente críticos. O sono não é um estado passivo, é quando a grande reparação acontece. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema de limpeza, uma verdadeira faxina que remove resíduos tóxicos, incluindo aquela proteína beta-amiloide que está ligado ao Alzheimer. Negligenciar o sono é como deixar o lixo acumular dentro do cérebro, literalmente. E para otimizar essa limpeza, algumas práticas são inegociáveis. Manter horários consistentes, inclusive nos fins de semana, dormir num quarto frio e totalmente escuro, e, claro, evitar cafeína depois do meio-dia e álcool perto da hora de dormir, porque eles simplesmente destroem a arquitetura do sono. E quanto ao nosso software mental, hein? O cérebro é como um músculo, ele opera naquele princípio use ou perca. A neuroplasticidade é a capacidade incrível que ele tem de se religar e se fortalecer a vida inteira. E isso não é uma metáfora, é pura neurobiologia. E como se faz isso? Aprendendo coisas novas e difíceis. Um idioma, um instrumento, qualquer coisa que desafie o cérebro. Isso constrói o que a ciência chama de reserva cognitiva. Pensa nisso como criar um mapa de estradas mais denso no cérebro. Se uma avenida principal for bloqueada por uma doença, o cérebro simplesmente pega uma rota alternativa. Isso pode atrasar, e muito, o aparecimento de sintomas. E por fim, a gente tem que domar o estresse crônico, que é um verdadeiro veneno para o corpo e para o cérebro. Uma ferramenta fisiológica direta e poderosa para isso é a respiração. A técnica 478 é um hack bem simples para acionar o nosso sistema nervoso parasimpático, que é o nosso freio natural. Ele acalma a resposta ao estresse em questão de minutos. Adotar todos esses pilares significa, na prática, assinar um novo tipo de contrato com a própria vida. Um contrato baseado em ação preventiva e em autonomia. E esse novo contrato tem 3 cláusulas essenciais. Primeira, o investimento é antecipado. O treino de hoje está prevenindo uma doença daqui a 30 anos. Segunda, a personalização é radical. Cada um precisa se tornar um experimento de si mesmo para descobrir o que funciona melhor. E terceira, o engajamento tem que ser ativo. É preciso assumir o posto de CEO da própria saúde e não ser só um passageiro passivo. E tudo isso nos leva de volta à grande promessa. O objetivo aqui não é a imortalidade, mas sim uma troca inteligente. Comprimir ao máximo o período de doença e declínio para expandir ao máximo o tempo de vitalidade. É sobreviver com força, com clareza e com propósito, até o fim. E a meta final, a frase que resume tudo isso, é exatamente essa: morrer jovem o mais tarde possível.